Olá pessoal, aula gravada dessa sexta-feira, dia 29 de outubro, a aula gravada, tá? Não foi a aula da live, então quem estiver assistindo essa aula aqui, não é a aula da live é a aula 33. Então, me pediram a correção da atividade online 7, então vamos lá. A figura abaixo representa uma pirâmide quadrangular regular inscrita em um cubo de aresta 10 centímetros, de modo que a base e o vértice da pirâmide estejam contidos na base do cubo. Em relação a essa pirâmide, calcule. Letra A, apótema da base. Pessoal, se é uma pirâmide quadrangular, significa que a base é um quadrado. E além disso, ela está inscrita dentro de um cubo. Então, a aresta do cubo, tá? Ela coincide com a aresta da pirâmide também. Como consequência disso, se é um cubo, todos os lados são iguais, certo? Então, essa medida aqui, ó, passando pelo vértice, também será 10, tá certo? Isso quer dizer que a altura, tá, da pirâmide também vai ser 10, tudo aqui é 10, tá? Além disso, a gente quer a apótema da pirâmide, que é esse segmento aqui, ó. Esse segmento. Isso que a gente está querendo. Ora, se o lado vale 10, a apótema vai valer o quê? Metade, né? Então, fica assim, ó. Letra A, vou fazer o cálculo bem aqui, porque é bem simples. Letra A. A apótema do quadrado é lado dividido por 2. Lembrando que os outros polígonos, né, têm apótemas diferentes. O apótema, então, vai ser o lado dividido por 2. Então, isso vai te gerar 5. Então, 5 centímetros é o valor da minha apótema, tá? Somente isso. E aí, a gente já terminou a primeira questão. Na letra B, então, 0,05 ou 5. Claro, 5 centímetros também foi aceito como resposta. Determine o apótema da pirâmide. Agora a gente está querendo esse segmento aqui, ó. A gente está querendo o G, tá certo? Mas você sabe, né, que o H, a altura é 10, já que a pirâmide está inscrita no cubo, a altura é 10. E o M, você acabou de encontrar, ele vale 5. Então, isso te leva a pensar em Pitágoras, né? A gente vai encontrar esse G aí. Então, o cálculo vai ficar bem simples, vai ficar assim, ó. G ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. G ao quadrado é igual a 25 mais 100. G é igual a raiz de 125. Pessoal, 125 é a mesma coisa que o produto de 5 vezes 25. E a raiz de 25 é 5. Logo, essa apótema da pirâmide vale 5 raiz de 5 centímetros, tá? Então, você poderia ter digitado lá 5 raiz de 5 centímetros, isso foi aceito. Ou ainda, né, fazendo a aproximação de raiz de 5 com duas casas decimais, você vai usar 2,23. Na hora que você digitava a resposta, eu acho que tinha essa opção também, tá? E aí fica 5 vezes 2,23, e aí a resposta correta é 11,15 centímetros, tá? Quando a gente mexe com o formulário, pessoal, tem que prestar muita atenção no formato da resposta, para você não perder a resposta. Então, leia o enunciado com atenção, tá? Eu acredito que essa questão aqui pedia para substituir raiz de 5 por 2,23. Então, atentem-se a isso. E se for pedido para substituir por 2,23, não é para substituir 2,2. Substitua o valor correto, que aí vai lá no formulário e você não erra. Tá bom? Vamos lá para a letra C. A área lateral da pirâmide. Essa pirâmide, ela é quadrangular, então ela tem 4 faces, né? Então, a área lateral, acho que eu consigo fazer o cálculo aqui do lado. A área lateral vai ser 4 vezes a área da face, né? E a face é um triângulo. Então, a área lateral vai ser 4 vezes a área da face. A face é base, que é 10. Vezes a altura do triângulo. A altura do triângulo é 5 raiz de 5.
tudo isso dividido por 2. Facilitando minha vida, eu vou deixar um 2 aqui, e aí, enfim, ficou que a área lateral vai ficar 2 vezes 10 vezes 5 raiz de 5. 2 vezes 10 é 20, e 20 vezes 5 é 100. Ficou 100 vezes 2,3, né? Substituindo a raiz de 5. Logo, a área lateral vai ser 223 centímetros quadrados. E esse valor que você deveria ter digitado lá no formulário, tá certo? Então, só para deixar bem claro aqui, 223 centímetros quadrados. Essa é a resposta correta, tá? Vamos lá para a letra D. Ele quer na letra D a área total. A área lateral nós já fizemos. A área total, pessoal. A área total é a área da base mais a área lateral que a gente acabou de resolver. A área total é igual à área da base, a área do quadrado. 10 vezes 10. Mais a área lateral que a gente já sabe que deu 323. Não é isso? Ou 200, não, deu 223. Eu já estou me adiantando no cálculo. 223. Logo, a área total vai ser 100 mais 223, 323 centímetros quadrados. E essa era a resposta que você deveria ter digitado. Pessoal, é importantíssimo você entender a diferença de área para volume, tá? E eu tenho sentido que alguns alunos estão com essa dificuldade. A área total é a quantidade de material necessário para construir a pirâmide. Então, se você tem um pedaço de cartolina e quer construir uma pirâmide, seja ela de qualquer base, né? Então, a área total é o tanto que se gasta, tá? Para construir esse sólido. Agora, volume do sólido, por exemplo, se fosse solicitado para vocês calcularem o volume dessa mesma pirâmide. Não foi solicitado, mas eu só quero demonstrar a diferença, tá? Se fosse solicitado volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ou seja, a área da base a gente já sabe que é 100. A altura também a gente já sabe que é 10, dividido por 3. Isso te leva para 1000. E 1000 dividido por 3, você vai cair numa dízima periódica e está tudo bem. Mas não foi isso que foi solicitado, tá? E claro, em centímetros cúbicos. Quando se pede volume, pessoal, no exercício, o que ele quer saber aí? Ele quer saber quanto de líquido você pode colocar nesse sólido, ou simplesmente qual é o espaço que está sendo ocupado por ele. Tá? Então, área total é a quantidade de material necessário para construir o sólido geométrico. Volume é o que cabe dentro daquele sólido. O líquido, a areia, a madeira, a serragem, no caso, é o que cabe, né? Ar, gás, isso tudo é volume. Agora, se eu quero saber a área total, é o que está sendo construído. O que eu usei para construir aquela pirâmide? Ah, usei papel. Então, quantos metros quadrados, quantos centímetros quadrados? Aquela questão do container da prova, né? Para construir aquele container foi usado ferro. Quantos metros de ferro são necessários? Metros quadrados são necessários para construir aquilo ali. Então, é a quantidade de material necessário para construir. Então, toma cuidado com essa diferença, tá certo? E vamos lá, a nossa última questão, letra E. A letra E, ele pede o seguinte, o volume do cubo não ocupado pela pirâmide, né? O volume que não está sendo ocupado pela pirâmide, tá? Acho que a pergunta aqui não ficou bem adequada, né? Ele quer saber o espaço que não está sendo ocupado pela pirâmide. Esse espaço que não está sendo ocupado, pessoal, é esse espaço aqui, ó. Opa, deixa eu ver se eu consigo riscar, mas eu acho que não, né? Não consegue. É essa região aqui, ó, pessoal. Tudo isso aqui tá atrás lá da pirâmide, não está sendo ocupado. E ele quer saber esse volume aí, tá certo? Vocês concordam que para encontrar esse volume, eu vou colocar volume vazio, ou remanescente, poderia ser assim também. Para não ficar 2V, eu vou colocar remanescente. O volume remanescente é o que sobra se você tirar a pirâmide daí.
o volume da pirâmide. O que sobra é se você pegar o volume do cubo e tirar o volume da pirâmide. Isso que sobra, tá? É como se eu quisesse saber o ar ocupado por essa região aqui, tá? Então, o volume que sobra, remanescente, é o volume do cubo, que é 10 a terceira, porque o volume é só multiplicar as 3 dimensões, tá? Menos o volume da pirâmide. Esse volume da pirâmide eu calculei agora há pouco, né? Não vou fazer de novo, é a mesma coisa que 1000 sobre 3. Eu não vou usar ele na forma decimal, vou deixar assim. Então, vai ficar 1000 menos 1000 sobre 3. Tirando o MMC aí, a gente vai ficar com 3 dividido por 1, 3 vezes 1000, 3000. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1000, 1000. Logo, o volume remanescente vai ser de 2000 dividido por 3. E aí, você não tem como digitar essa resposta, né? Então, você vai ter que dividir. 2000 dividido por 3 cai nessa dízima aqui. E aí, você só vai digitar 666 como resposta final, tá certo? Então, a pergunta era qual é o sólido remanescente, né? Qual é o volume remanescente quando a gente tira a pirâmide? O que que sobra, né? É isso que ele quis saber. E aqui a gente finaliza a correção, então, da questão de número atividade online 7, tá certo? Então é isso, pessoal. Vou disponibilizar o PDF para vocês também, tá bom? Obrigado e até mais.